Nesse caso aqui, ó, então o que a gente tem, né? Eu tenho uma base só. Nessa base eu tenho aqui, ó, o meu NDF, né? Nesse caso são dois. Então, dentro de um único file group, eu tenho dois arquivos físicos. Esses dois arquivos físicos estão em discos separados ainda, ó. Mais uma vez, uma única tabela para um file group. Dentro de um file group eu tenho dois arquivos físicos, aqui e aqui, e eu tenho que esses arquivos físicos separados em tabela. Se aqui for minha tabela de cliente, por exemplo, cada vez que eu inserir um cliente aqui dentro, primeiro ele vai jogar aqui, para depois ele vai jogar aqui, e assim sucessivamente. Se for arquivo de vendas, mesma coisa. Provavelmente, então, se esse cara aqui está com 100 megas, aqui também está com 100 megas. Por quê? Porque ele está fazendo aquele preenchimento proporcional. Então, eu não tenho mais agora um único arquivo, um único banco de dados com um único arquivo. Tá? E é isso daqui que começa a diferenciar o SQL Server, o Oracle, com os outros demais bancos de dados. Que aí os caras depositam tudo só num único arquivo. Então, isso daqui é um recurso bom que a gente tem. Então, isso daqui seria um outro recurso de file group. Primeiro recurso aqui, o mais simples, 1 para 1. Aqui eu já tenho um pouquinho mais avançado. E aqui eu tenho esse cara aqui, ó. Eu tenho um banco com dois file groups. Esses dois file groups estão em discos diferentes, né, ó. Eu tenho em cada file group dois arquivos, ó, 1, 2 arquivos. Em cada um dos file groups eu tenho associado algumas tabelas. Tabela de produto, de cliente, de vendas. Essas três tabelas estão gravando dados nesses dois arquivos aqui, ó. Quem ele está gravando o que, não dá para saber. Isso é só o SQL Server que consegue diferenciar. Correto? Nesse caso aqui, eu tenho o vendedor e eu tenho a venda do vendedor. Ó, vendedor, aliás, e o item de venda. Mais uma vez, eu tenho duas tabelas que estão apontadas para um único file group e esse file group tem dois arquivos. Correto? Todo esse cara aqui está no meu drive D, né? Está no meu drive E, está num disco só. Quem ele está jogando, se a venda está sendo gravada no arquivo 3 ou no arquivo 4, eu não sei. A mesma coisa que o vendedor. Se o vendedor está sendo gravado no arquivo 3 ou no 4, também não sei. Eu só sei que ele está sendo preenchido proporcional. Tudo bem? A única forma de vocês controlarem o file group com a tabela e com o arquivo que você quer é esse primeiro caso aqui, ó. Aí realmente você sabe que a sua tabela de clientes está sendo gravado os dados nesse arquivo físico aqui apontado. É o único jeito, porque aí não tem proporcionalidade sendo distribuída, né? Sendo aplicada. Deu para ter uma ideia de como eles podem ser configurados? Então, a relação entre file groups, arquivos e tabelas, no caso os objetos, são bem flexíveis. Isso daí dá grande poder para o SQL Server, tá? A partir, se não me engano, do SQL 2017, a versão Standard consegue trabalhar com esse cara já. Tá? Como a gente está na versão Developer, a Developer é igual à versão Enterprise, tá? Mas comercialmente, se não me engano, a Standard já tem isso daqui. Antes, só era na versão Enterprise do SQL, você não conseguia aplicar isso daí. Tá? Se não me engano, agora a Standard já tem. Beleza. Existe um cara que se chama partição, né? Partição é o quê? É mais ou menos esse mesmo conceito que a gente tem de disco, tá? O particionamento divide grande quantidade de dados em pequenos pedaços mais gerenciáveis. Permite particionar tabelas com base em padrões específicos de uso de dados, utilizando intervalos definidos. Então aqui agora eu consigo fazer o quê? Eu consigo pegar a minha tabela, dependendo do meu dado, colocar aonde eu quero. Agora, com partição, eu consigo melhor gerenciar essa parte do que
vai estar gravando no quê? Imagina. Correto? Então, a primeira parte, que é só o file group, eu já tenho um pouco de gerenciamento, mas não total. Agora, com partição completa essa parte para mim. Bom, com particionamento horizontal, grandes pedaços de linha são armazenados em múltiplas partições separadas. Importante estimar o banco de dados, índice, o temp DB e log de transação através de um módulo baseado de crescimento. Então, para se fazer as partições, seria interessante a gente, na verdade, ter com antecedência o quanto de cada um está sendo ocupado aqui, né? Qual o tamanho do meu temp DB, o meu índice, o meu log. Para saber isso daí, pessoal, é consultando as tabelas de sistema, tá? A sysdatabase e a systables, que a gente tem dentro do banco de dados master. A gente dá select dentro desses caras aí, a gente tem algumas informações. Quando um banco de dados já esgotou o espaço alocado, é gerado o erro 1105. O espaço alocado é o quê? É o tamanho realmente dele, não tem mais como inserir dados nele, ele vai gerar esse erro para a gente. A gente vai, se não me engano, tentar simular esse cara aí. Bom, existem os arquivos primários, os MDFs, Master Data Files. Arquivos de dados primários contêm informações de inicialização de banco e referências para outros arquivos. Então, se eu tenho 10, 15, 20 arquivos secundários, é nos arquivos primários que eu vou ter o apontamento deles. Perdi o primário, não tenho backup, basicamente eu perdi todos os outros também. Tá? Arquivos secundários, NDFs. Arquivos secundários podem ser usados para espelhar os dados de usuários em vários discos, colocando cada arquivo em uma unidade de disco diferente, que é o que a gente comentou. Dependendo da minha base de dados, seria interessante a gente colocar o quê? Mais discos, para a gente ter menos concorrência, tá? Em escrita e leitura. E arquivo transacional, que é o arquivo de log, mantém todas as informações que são usadas para recuperar um banco de dados. Só com o arquivo de log dá para recuperar o banco de dados? Não, mas o log faz parte dessa recuperação. Tá? As extensões de arquivos do SQL Server nada mais são do que convenções. O SQL Server não importa com as extensões de arquivo. Se você colocar lá .doc, sei lá, dbf, ele vai funcionar. Não recomendado utilizar extensões, padrão para evitar a confusão entre DBAs. MDF, LDF e NDF, pessoal. Esse é o padrão. Mais uma vez, colocando .pdf ele vai funcionar, .ppt ele vai funcionar. É só convenção. Log de transação. O SQL garante armazenamento persistente através de log de transação. Armazenamento persistente é o quê? É o seu dado gravado em disco. Tá? O SQL exige que todas as transações sejam gravadas no log. As gravações de log de transação ocorrem diretamente no disco. As transações podem ocorrer em buffer de memória também. Então, se você der um insert, esse primeiro insert vai para a memória, da memória vai para o log de transação e do log de transação vai para a sua base de dados. Todo esse conjunto é o que a gente chama de checkpoint. Tá? Ele conseguiu fazer esses três conjuntos, beleza, ele confirmou o seu checkpoint. Tá? Deu algum problema entre eles. Ele gravou em memória, gravou no log, mas não gravou no arquivo MDF. O que acontece? Ele volta o estado anterior, ele não grava nada. Então é através do log de transação que está a segurança dessa parte de atomicidade que o SQL Server tem. Essa arquitetura do log é mais importante e mais decisiva que afeta a taxa de produção máxima de transações que pode se obter. O SQL Server grava sequencialmente o arquivo de log, porém não faz leitura, a não ser durante a recuperação de inicialização. No arquivo de log, pessoal, sempre na verdade que vai sofrer é inserção de dados lá dentro. Mesmo eu dando um delete em alguma tabela, certo? De dados, no log vai ser insert, vai ser inserção. Ele vai ter lá uma linha que você deu justamente delete naquela tabela. Tá? O log
Vamos pensar assim, se eu tiver que voltar no tempo, se eu fosse consultando o log, eu conseguiria reconstruir todo o meu passado através dele. Tá? Então é por isso que eu só tenho inserção de dados e não tenho remoção nele. Tá? Bom, o log é mais importante e decisivo que a taxa de produção máxima de transações. Vamos supor que eu coloque um disco lento no meu servidor. Um disco lá de, sei lá, 5.000 RPMs. Que é um disco bem lento hoje em dia, né? O que acontece? Se o meu log tiver apontado para esse disco, é o que o SQL Server consegue inserir na velocidade máxima dele. Vamos supor que o meu log esteja dentro de um SSD, tá? Apontado para um disco SSD. Com certeza é mais rápido do que um disco de 5.400 RPM, tá? Então eu consigo fazer as informações serem inseridas mais rápido no SQL, por quê? Porque a velocidade do SSD que o log está apontado agora é maior. Ou seja, a velocidade do SQL de inserção é a velocidade que o log suporta. Tá? Cada banco de dados tem um log de transações que registra todas as transações e modificações de dados. Log de transação é um componente crítico do banco de dados. É com ele que a gente, na verdade, faz recuperação de dados, né? Se houver falha no sistema de log, o log pode ser obrigado a trazer o banco de dados de volta em um estado consistente. Ou seja, é através do log que a gente consegue voltar backups consistentes para a sua máquina, para a sua instância. O SQL Server também utiliza esse cara chamado TempDB, que é uma base de dados de sistema, né? Para jobs, objetos temporários, suporte a cursores, snapshot, estouro de variáveis de tabela. Aconselhado mover o TempDB para um conjunto de discos separados, devido à potencial atividade de gravações pesadas. Vamos supor, né, que você tem uma rotina para fazer fechamento contábil. Então, no final do mês, você vai lá e começa a rodar essa rotina, certo? Sei lá, essa rotina ela dura aí um dia inteiro para fazer o fechamento. Então, você deixa aí à noite, né, para rodar lá das 6 da manhã, das 6 da noite até as 6 da manhã do outro dia. Todos os dados parciais que você está pedindo no seu código para fazer cálculo, ele vai ter que guardar em algum lugar. E ele vai guardar onde? Dentro do TempDB. Lembrando que o TempDB a gente tem um por instância. Se você tiver 10 bancos de dados e os 10 estão sendo utilizados, as suas 10 bases de dados vão estar gravando em um único TempDB. É possível, e a Microsoft tem uma documentação que é aconselhado, você criar um TempDB por processador que o SQL está consumindo. Então, se você tem 2 processadores dedicados para essa máquina, que está o SQL, são 2 TempDBs. O problema, no SQL Server 2014, de cara ele já criava 4 TempDBs. Tá? Por quê? Porque realmente o número de núcleos de vCPUs para dentro de uma base de dados, ela é até que normal, de 4, 6, 8 vCPUs. Então era mais ou menos um padrão. Eu já tentei fazer a migração do jeito padrão do SQL Server, dessa forma. Ele começou a dar problema em disco de I/O. Tá? Para ele gerenciar 4 TempDBs estava sendo muito caro. O que eu fiz? Voltei para um normal. E aí rodou belezinha, cara. Então, tem alguns problemas. A Microsoft às vezes recomenda, mas, cara, às vezes na prática o negócio não funciona. Pelo menos no meu cenário não funcionou, tá? Então, às vezes no de vocês pode ser que realmente funcione, tá? Mas o meu eu tive que voltar. Bom, é uma boa prática criar um arquivo DB por processador, considerando um núcleo para cada processamento desse banco. A Microsoft fala isso aí. Tem que realmente testar aí, se vocês conseguem. E o pior é o seguinte,
Você não consegue, na verdade, testar antes da produção esse negócio, cara. Você vai lá, na hora do seu teste, você vai pegar e botar lá a sua rotina para rodar. Cara, legal, é você que está testando o negócio, você está com uma única conexão, o SQL vai rodar rapidão. O problema é quando tem 30, 40, 50, 100 usuários, aí beleza, aí começa a dar o pau, cara. Aí, até você descobrir o porquê que tá lento, demora, hein? Isso daí eu demorei uns 2 dias, todo mundo ficou pendurado aí 2 dias. Enfim, vamos começar a criar, ó, o banco de dados agora com aquele file group que a gente comentou. Correto? Vamos lá então, ó. Já vou abrir aqui o SQL com, na verdade, o arquivo aqui, né? Ó. Então a gente vai dar um create database, TK462 é o nome do banco, poderia ser qualquer um, tá? On primary, nome do meu, nome lógico da minha, do meu arquivo, né? Nome físico do meu arquivo, tamanho inicial, máximo atingido e tamanho de crescimento. Beleza. Agora aqui, ó, eu tenho um file group 1. File group 1 é aquela parte lógica que a gente está fazendo agora. Name TK462 data 2, file name, ó, dentro de um file group eu estou tendo agora, ó, um arquivo físico com tamanho inicial, o máximo permitido e tamanho de crescimento. Correto? E agora o logon. O log-on, na verdade, é o que? Mais uma vez, nome, file name, size, max size e file grow. A mesma coisa. Então, eu tenho o principal, que já tem o file group dele. Eu tenho um secundário, que eu chamei de file group 1 ou FG1, e eu tenho o meu arquivo de log. Correto? Aqui eu tenho um file group para um arquivo físico. Vocês concordam aqui, ó? Beleza? Bom, e depois a gente vai fazer o quê? Alterar o file group padrão. Lembrem-se, na hora de criar, ele vai tudo para o principal. Mas eu quero fazer o quê? Tudo que eu criar vem para FG1 aqui, ó. Tá? Então, vamos criar esse cara aqui, ó. Use master, create database, correto? Ó. Tá dentro de data user databases. Esses 3 caras aqui, ó. Então, ó, criando. Beleza. Aqui agora dentro do servidor, dentro de data user databases, ó, esses caras aqui, ó, TK462. Certo? Um é o meu arquivo master e o outro é o meu arquivo de índice secundário. E cadê o file group aqui? Ele é lógico, vocês não vão ver fisicamente um file group sendo criado. Ele é um objeto lógico do SQL, então ele não aparece aqui, tá, pessoal? Agora, cadê o meu arquivo de log? Tá dentro desse cara aqui, ó, log database. Olha o TK462 aqui, log, ó, tá aqui criado. Então, realmente, ele criou os 3 arquivos para uma única base de dados. Firmeza, fez aí certinho o serviço dele. Legal. Agora, a gente vai estar modificando o padrão de todo objeto que for criado. Se eu não colocar nada, vai ser criado agora dentro desse file group aqui, ó. Se eu der um create database, create table, clientes, certo? Todas as minhas descrições do cliente, depois desse comando aqui, ele vai para dentro do file group 1. Correto? Então vamos lá, ó. Vou executar esse comando aqui, ó. Legal. Vou conectar no TK462, que é a minha base de dados que eu acabei de criar. Vamos dar um create table aqui dados. Eu estou pedindo aqui, ó, para ele ser colocado em algum file group. Está explícito isso? Não. Mas por padrão agora ele tem que cair aonde? Nesse FG1 aqui, ó. Correto? Isso é um objeto de usuário, não é?
Não é o usuário DBA que está fazendo, não é o sistema que está fazendo isso daqui. É do usuário, tá? É da tabela lá da empresa que você vai pegar e vai fazer, ó. Eu vou dar um executar. Ele jogou aonde? No meu file group 1, no meu FG1. Correto? Agora a gente vai fazer o que, ó? Inicialmente eu tenho 5 megas para cada um deles, não é isso? Para o arquivo primário, para o dlog e para o secundário. A gente vai fazer uma série de inserções aqui, ó. Insert into dados, todos esses dados aqui. E vou executar 20.000 vezes, ó. Olha o Go 20.000 aqui. Beleza. Vai começar a fazer a inserção desses dados aí, ó. E se aí não é aquela inserção uma vez só, né? Vai adicionando uma vez. Essa daqui é a inserção em massa. Então se um der erro, eu faço. Então, mas se um der erro dentro desses caras aqui, ó. Entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. De 10 em 10 ele já está dando commit aqui, pelo menos. Tá? Então ele está fazendo a inserção aí para mim, ó. Ó, 10 rows affected, ó. 10 rows affected. 10 row affected, né, na verdade. Ele está fazendo 20.000 execuções desses caras. Então são 20.000 vezes 10 linhas, exatamente. São 200.000 linhas que ele deveria fazer a inserção. Correto? Vai chegar uma hora que ele vai falar isso daqui para mim, ó. Carry completed with errors. Então, ele fez parcialmente a minha inserção. Na última vez, acabou. Ele não conseguiu, aliás. Mas ele para, quando dá erro, ele já para ou ele vai... Ele parou. Ah, agora aqui, ó. Aqui no execute, eu consigo executar outra coisa, ó. Tá? Senão eu teria que apertar o stop aqui, né? Mas ele parou. Ele fez a inserção. Na última inserção de todas, ele tentou fazer, mas não conseguiu. Agora, a gente não vai conseguir fazer por quê? Porque ele provavelmente está tentando fazer a inserção e o tamanho já chegou no talo ali, já está na boca do pote, não tem mais como inserir dado. Beleza? Onde a gente fez esse cara aqui, ó? Vamos lá. Dentro lá do servidor, aí não tem o que fazer. O log dele tá cheio. Tá com 10 megas. Certo? O tamanho dele máximo, vocês lembram de quanto a gente criou? Ó, inicialmente foi 5, né? Tamanho máximo 10. Então, o meu log já chegou nos 10. Se o meu log enche, provavelmente eu não consigo mais fazer inserção de dados também. Correto? Está limitado aqui, ó, max size. Certo? Vamos ver os outros arquivos aqui. Dentro, user database. Ó, o TK462. Esse cara aqui, deixa eu ver agora quem é quem, né? Eu não marquei no arquivo, mas... Ó. O meu arquivo primário está com 8 megas, não tá? Olha o meu arquivo secundário. No meu arquivo secundário não era onde estava a minha tabela? Já chegou aí, ó, também nos meus 10 megas, que é o máximo deles. Ele é controle, cara. Tá? Como o banco de dados ele tem controle nessa parte dos dados que são criados pelo usuário, mesmo sendo objetos do SQL Server, então afetam nos controles dele também. Tá? Tem um monte de mecanismo aí que está sendo o quê? Alterado ao mesmo tempo. Tudo bem aí? Beleza. A gente viu então que provavelmente parou por causa realmente do tamanho de disco. Então, ou sendo por log, ou sendo pelo tamanho do NDF, do arquivo secundário, ele travou. Legal. É possível a gente fazer o que então? Né? Exatamente. Vamos fazer o que? Tentar fazer a alteração de tamanho. Ó. Opa, vamos fazer a primeira alteração do arquivo de dados. Tá, ó. Então, use master, alter database TK462, modify file. Aqui é o nome lógico, correto? Ó. Beleza, alteramos esse cara aqui para o máximo 15 megas. Oi? Do size, não é para max size, né?
O size dele agora está com 15 megas. O size físico. Então ele está com 10, não está? Eu fiz o quê? Uma alocação de 5 no tamanho dele. Então lá no sistema operacional ele pegou, ó, aloquei 5 megas aqui e eu tenho espaço de 5 megas para eu poder trabalhar mais. Poderia pegar, fazer aqui o maxi size igual a 15 e ele iria esticar. Agora uma coisa interessante, esse cara é o data, né? Então vamos lá, ó. Então, é aí que eu queria falar para vocês. Esse cara é o data, é esse cara aqui que eu aumentei, correto? Beleza, mas aonde está a minha tabela? Está na secundária, vocês concordam que a gente pegou e criou ele nesse cara aqui? Vai adiantar alguma coisa? Não, a gente já viu que não. Por quê? Porque a tabela que eu estou tentando inserir está no secundário e eu alterei o quê? Justamente o primário, que não tem a tabela lá dentro. E o log também, por sua vez, já está lá realmente no negócio, assim, no tamanho máximo. Aqui ele está falando, ó, não consigo fazer mais inserção, tá? Cannot allocate. Uma mensagem dele aqui, ó. Cannot allocate space for object DBO dados. Beleza, a gente fez propositalmente errado. Vamos tentar fazer a alteração do que, ó? Realmente agora, tá? Do data 2. O data 2 é realmente o meu arquivo o meu arquivo secundário. Então, ó, fiz a alteração para 15 megas, correto? No sistema de arquivo aqui, ó, ele tá com 15 megas agora, ó. É esse cara aqui, o data 2, logicamente o nome dele. E agora a gente vai tentar fazer o que? Mais uma vez, inserts. Ó. Ele vai conseguir fazer até um certo tempo também, né? Está deixando. Por quê? Era para ele barrar pelo log, não é? Que já estava com 10. O SQL ele é um pouco inteligente para falar nessa parte. Vocês concordam que eu estou inserindo dados aqui repetidos? Tudo bem, são 10 linhas cada vez. São 20 mil vezes que ele está rodando esse cara. Mas é tudo repetido. Não tem o dado aí que está sendo o quê? Diferente. O SQL Server está otimizando por baixo isso daí. Então, ainda ele está conseguindo aproveitar esse cara aí do log. Se você tentasse mudar aí, será que ele não deixaria? Porque mudaria mais para a Sim, provavelmente. O que acontece é o seguinte. Olha o meu log aqui, vamos ver. Ele ainda está executando. Ó. Vocês concordam que inicialmente foi criado com 5 o meu log? Legal. O SQL preencheu os 5. E a próxima passagem dele, se não me engano, ele era de 5 megas, não era? Ou não? Vamos ver. Ou era de 1 mega, não lembro. Não, era de 1 em 1. Então ele chegou realmente do 5. Ele foi para o 6, do 6 ele foi para o 7, 7 para o 8, 8 para o 9 e 9 para o 10. Ó, dessa forma aqui, né? Agora, provavelmente, ele deve ter chego o quê? Tamanho realmente do log. Não é sempre que ele está chegando no tamanho físico do disco que realmente é o que está ocupado. A gente acabou de fazer, por exemplo, atingimos 10 megas. Agora a gente falou que eu tenho um tamanho de 15. 15 é o espaço alocado no sistema operacional, mas não quer dizer que eu tenha 15 megas ocupados de dados lá dentro. É isso mais ou menos que está acontecendo com o log. E o log tem um otimizador ainda. Então o SQL Server, opa, ele sabe que se eu tenho muitos dados sendo repetidos, ele está otimizando esse cara aí. Tá? Mas enfim, temos então a parte de inserção aqui, ó, o que a gente fez 20 mil vezes. Bom, como eu vejo aqui agora? Agora a gente vai lá mais uma vez no sistema de arquivo. O meu log está com 10.240, que eu acho que ele alterou pouquíssima coisa, hein? Ou quase nada. Mas o meu user
Ó, os dois chegaram aos 15. Provavelmente ainda no meu log eu consiga inserir, mas nesse cara mais não. Tá? Então, dessa forma aqui a gente viu como é o preenchimento, na verdade, do que? Né, de como funciona essa parte do que a gente comentou sobre a parte de file group. Tudo bem aí? Beleza? Então, é dessa forma que a gente começa a trabalhar com bases de dados um pouco melhores, tá? Isso daqui, na verdade, não é para muita coisa, é mais para a gente ver quem são as conexões que a gente tem em banco de dados. No banco master, nesse momento eu tenho 37 conexões do SA. Não era para eu ter tudo isso daí, a não ser que vocês estejam conectados na minha base, hein? Não era para eu ter tudo isso mesmo, mas, enfim. Tá, ó. E no TK462, eu estou conectado nela, né? Justamente, eu tenho uma única conexão. O que seria no MSDB? O MSDB e no Master, né? Nesses casos aqui, ó, são logins que eu tenho no meu Windows. O SQL Server mesmo parado, pessoal, mesmo sem nenhuma conexão, ele sempre fica autoavaliando, vamos dizer assim. E isso daí exige uma conta do Windows para ele poder fazer isso daí. Ok? Beleza aí, pessoal? Dessa parte aqui dos file groups, tranquilos? Sim? É legal. Começar a mexer com essa parte aqui é trabalhoso no início, tá? Mas é uma coisa muito interessante, por quê? Porque você começa a dividir um pouco mais o seu banco de dados. Logicamente, né? É interessante quando você já tem uma quantidade razoável de dados, seus 50 GB, 100 GB, tá? Começa já a fazer mais sentido, né? Quando você já está no torno dos 500 GB, 1 TB, aí você tem que trabalhar com esse cara mesmo, porque já começou a ficar com uma quantidade bem legal já de massa de dados aí. O SQL Server, obviamente, suporta, tá? Hoje em dia não tem tanto problema disso. Bom, obviamente, quanto mais dados, pessoal, eu tenho na minha base, pior é para gerenciar. A parte de backup, por exemplo, começa a demorar bastante. Com um banco de dados de 1 TB, cara, demora. Tá? A parte de recriar índices, dependendo do seu tamanho das suas tabelas, demora. Tá? Então, às vezes, você é obrigado a pegar e tentar dar uma limpada na sua base por causa disso daí. Faz um backup antes, obviamente, e depois tenta limpar para trabalhar com dados mais ativos, né, de 2, 3 anos atrás, enfim. Porque realmente começa a ficar bem trabalhoso a parte de administração. Tá? Se você já tem dados ativos de 1 TB, aí não tem o que fazer, você tem que conviver com isso daí. Aí não tem jeito mesmo. Beleza? Então, só vamos iniciar um pouquinho do outro slide. Apostila 2019, aula 6. Né? File Group 2 aqui, ó. Bom, a gente vai fazer o que, né? Travar pelo log agora. Na verdade, eu só vou passar aqui para vocês, tá? Porque vocês já viram que o travamento ele realmente acontece quando o SQL já está travado pelo espaço, né? Se eu tenho um max size ou um size definido lá, não deu para fazer mais, o SQL vai parar. Isso daí é certeza, tá? O ruim é quando você não tem mais espaço em disco. Aí o bicho pega. Por quê? Porque o Windows precisa de espaço em disco para ele trabalhar também. Se você não tem mais espaço em disco, a sua máquina que trava, não o SQL, tá? Aí o seu Windows, o Windows Server vai travar. Cara, aí você tá bem enrolado para fazer o negócio funcionar de novo. Você vai ter que pedir um suporte até para um analista mesmo de infra. Subir o Windows com o mínimo possível de serviço, tentar dar uma limpada no sistema de arquivo do Windows para depois subir o SQL Server, cara. Aí é doído o negócio. Por isso que é importante travar o tamanho máximo para isso não acontecer. Você não esquecer lá, né? E ele consumir todo o seu disco e aí você está enrolado mesmo. Bom,
Aqui, ó, eu já vou pegar direto pelo arquivo do script para a gente pegar e demonstrar. File open, aqui, ó, file group 2. Bom, eu vou dropar esse meu TK462, tá? Então, ó, vou excluir esse cara aqui. Beleza, já não tá mais aqui. Não tinha nem dado refresh, né? Mas beleza, ele excluiu. Vamos estar criando aqui, ó, uma base, certo? Com 5 megas, tamanho ilimitado na primeira, não é recomendado, mas tá com file growth de 2 megas. O meu file growth 1 também, ó, tamanho ilimitado, com 2 megas de crescimento, beleza, ó, NDF tá lá do jeito que a gente estava antes. E agora o log eu vou travar em tamanho de 2 megas, ó, max size. Correto? Então, ó, tô recriando novamente o meu MDF e NDF tamanho limitado, mais o meu log com tamanho limitado. Vamos fazer a alteração mais uma vez, ó, pro default agora ser o file group 1. E agora criar a tabela que ele vai redirecionar para esse cara aí, para o meu file group que eu criei. Bom, vamos fazer a inserção mais uma vez de vários dados. Só que aqui eu não estou executando 20 mil vezes, eu estou executando eternamente. Correto? Então, ó. Executando. O SQL Server, pelos testes que eu fiz aqui, ele vai demorar mais ou menos 1 minuto e meio, 2 minutos. Para ele começar a travar pelo log. Lembrem-se que aqui a gente está inserindo dados o quê? Iguais, então ele já está otimizando uma boa parte, mas vai chegar uma hora realmente que ele não vai ter mais espaço no log. E aí ele vai fazer o quê? É para a gente travar. Bom, travando o log de inserção aqui, ó, vamos começar a ver o sistema de arquivo. Ó, ele já chegou em 2 megas, porém, com otimização ainda ele está fazendo, tá? Beleza, beleza, ó, tá fazendo ainda. Só falta mais 1 minuto, vamos ver. A última vez que ele atualizou o log, ó, 9h43. Às 9h43 ele conseguiu pegar e fazer o quê? A próxima passagem dele do Grow, né? Ele já está com 2 megas, porque você criou ele com 2 megas. É verdade, ele nem fez o Grow na verdade ainda, né? Ele já estava lá, alocou e mesmo assim ainda não acabou. Vamos ver agora se acaba. Ainda está fazendo. Cara, é muita coisa mesmo. Aqui, ó. 2 minutos, mais uns 20 segundos aí, mais ou menos. Mas ele mesmo selecionando o mesmo dado, uma hora o log ainda assim... Ele para, uma hora ele para. Não tem jeito, ele estoura porque não tem jeito mesmo. Ele vai chegar no fim dele. Rapaz, o 2016 estava menos otimizado, 2017 parece que está mais otimizado ainda. A Microsoft fez o negócio aqui funcionar mesmo. Tinha que limitar para 1 mega desse jeito aqui, desse exemplo. Adiciona um dado diferente para você. Só que aí eu tenho que abrir uma outra seção, né? Vamos ver aqui. E o pior é que ele está em transação, cara. Ele não vai deixar fazer a inserção de 2 caras. É só separar. Vamos ver aqui, ó. São dados diferentes. Vamos tentar fazer isso daqui, ó. Dentro do TK462. Opa, não tá aqui. Fresh.
E criei errado, não está no 462? Eu acho que eu fiz besteira aqui, ó. Espera aí, stop, vamos lá. Aonde está esse cara agora? Dentro do master, será? Dá para criar. Ah, aqui, ó. Por isso que nunca para, caramba. Eu escrevi errado. Nunca ia parar. Ele ia parar o meu disco, mas não ia parar o negócio. Delete. Cara. Mas vamos lá, ó. Use master. Drop nesse cara. Criar esse cara aqui. Ah, ó. Enquanto um cara está utilizando, tem essa conexão, né? Esse cara não acaba. Vou modificar. Vou usar. Cria tabela. Agora só para certificar, né? Dentro do TK462 eu tenho a tabela. Refresh. Dado aqui, ó. Agora a gente vai fazer a inserção desse cara. Enquanto isso, eu vou fazendo a chamada, tá? Não tem problema. Aí, ó, mas aqui já deu erro. Beleza. O que acontece aqui, ó, teoricamente eu teria conseguido dar o delete, né? Porque eu tenho dados lá, mas agora eu vou começar a apagar esse dado, né? Ó. Beleza, ele conseguiu fazer uma parte, só que agora ele não tem mais nada com isso. Por que que ele conseguiu fazer? O que eu esperava aqui, pessoal, era o seguinte, ele travar nesse cara aqui, ó, já no delete, tá? Qual seria a intenção? Ele não travou pelo log aqui na inserção? O delete, tudo bem que ele iria fazer o quê? O delete dentro da tabela, mas no log ele iria estar inserindo dados lá dentro. A intenção seria travar ele pelo log, mas pelo jeito não deu certo. Select asterisco from. Deixa eu fazer mais uma vez esse cara aqui, ó. Beleza, completou aqui com alguns erros devido ao travamento e aqui o delete. Cara, eu preciso até ver agora o porquê que ele fez isso. A intenção seria travar pelo log, mas não rolou não. Ele conseguiu fazer, ó. Ele deveria estar com mais fácil. Não sei. Se a inserção já começou a falhar, ele não conseguiria teoricamente fazer. Ele falha em 10 e 10, então talvez alguma ele sobrou muito espacinho. Cara. Pode ter acontecido sim. Ele falhou em 10 e 10, ainda tem um espaço no log mínimo, ele conseguiu executar esses caras aqui. Teria que deletar um por um e não em massa desse jeito aqui, igual eu estou fazendo. Tá? Isso seria a intenção de pegar e travar ele pelo log. Tudo bem aí, pessoal? Beleza? Depois na aula que vem eu continuo aqui, mas esse exemplo basicamente era esse que eu queria mostrar aí para vocês. Ok? Vou fazer a chamada rapidão e já era.